Meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 3, objeto de conhecimento, romantismo brasileiro, originalidade e imitação. Detalhamento, a segunda geração romântica. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem, nós vamos falar sobre a segunda geração da nossa escola literária do romantismo. Essa segunda geração, ela é conhecida como ultrarromântica, tá? E aí, para a gente começar, vamos lá fazer uma perguntinha. Vocês já se sentiram incompreendidos pelo mundo e usou a arte ou a escrita como forma de expressar essa dor? Já se sentiram assim, ninguém me entende, então eu vou escrever, eu vou pintar, eu vou fazer uma música, eu vou cantar para expressar essa dor? Já utilizaram a arte, a literatura para isso? Muito bem, esse movimento utilizou bastante, tá, a escrita para expressar. Lembrando que esse movimento, né, a questão aqui do nosso romantismo, ele surgiu no momento de identidade do nosso Brasil, né? Quando a gente ali teve a nossa independência de Portugal, então estávamos buscando a identidade do nosso povo, por isso a gente viu que na primeira fase, nós vimos que era uma fase o quê? Mais nacionalista, indianista, porque ali estava criando a nossa identidade literária, chega de padrões europeus. Então é por isso que vai ter muita questão da exaltação da natureza, dos povos originários, inclusive eles como heróis da nossa história, tá bom? Então tem essa situação. E aí na segunda fase do modernismo, que é conhecida como ultrarromantismo ou também como mal do século, tá? O mal do século. Por que é o mal do século? Esse momento agora, ele tem mais um lado pessimista, sombrio, mórbido, né? Então, é a dor intensa, então por isso que é ultra romântico. Nós já sabemos que esse movimento também, ele cria muito o quê? Uma idealização, escapismo, fuga da realidade, né? Então, ele continua com isso, principalmente nessa segunda geração, nesse segundo momento, é onde mais ainda os sentimentos vão estar intensos, muito, tanto que é um momento mais sombrio do romantismo, certo? Agora, eu tenho um vídeo que eu quero apresentar para vocês, prestem atenção. Entre registros esquecidos, um jovem descobre o nome do tio. Condenado por amor. Assim começa a história de Simão Botelho. Simão, rebelde e intenso. Teresa, delicada e decidida. Vizinhos apaixonados. Mas esse amor era proibido. Suas famílias eram inimigas. O pai de Teresa quer casá-la com o primo Baltazar. Ela resiste. Escolhe o convento, escolhe amar em silêncio. Ferido, Simão é salvo por Mariana, que o ama secretamente, mas seu coração ainda é de Teresa. Na tentativa de reencontro, Simão mata Baltazar e é preso. Teresa definha enclausurada. Simão, preso, escreve cartas de amor. Mariana permanece ao seu lado, esquecida, mas fiel. Quando o navio parte levando Simão, Teresa já não tem forças para viver. No mar, Simão adoece. Morre 9 dias depois, chamando por Teresa. Mariana beija-o pela primeira e última vez. Mariana escolhe o mesmo destino.
morrer com quem nunca pôde amar. Amou, perdeu-se e morreu amando. Esta é a história de Simão Botelho, Teresa e Mariana. Um amor de perdição. Um amor profundo, consumido pela dor e pelo destino, que terminou em tragédia e eterna devoção. Muito bem, veja aí, um amor de perdição, como acabou aí o vídeo falando que é uma questão de uma tragédia, né? Acontece a morte. Então veja só as temáticas da obra Amor de Perdição. Nós temos ali um amor idealizado impossível, né, entre Simeão e Teresa. Percebo que como a família, elas são inimigas, esse amor não pode acontecer. Porém, aconteceu. Então, eles são proibidos de viver esse amor, de se casar. Então, tem toda uma idealização ali do que eles querem, mas é impossível. Tem a questão do conflito entre amor e o dever familiar. Eles se amam, mas sabem que não podem viver uma vez que tem os deveres. Né? Então, já que a família é inimiga, então ele tem o dever com a família de seguir o que o pai autoritário, que a família autoritária está ali comandando ele a si mesmo, principalmente ainda com a mulher. Teresa tem que seguir o que o pai fala. E como a gente viu, né, mostra que o pai decide casá-la com outro, mas ela se nega. Então, já que ela não quer casar, o único destino que tem ali para uma mulher que não quer casar é quando a família ali tem posses, é o quê? Então, vai se tornar freira, vai para a igreja, né, vai para o convento. É uma forma de tolir, tentar contornar essa situação, né? Nós temos também o fatalismo e destinos trágicos, como a gente viu, né? Eles foram separados, entrou uma outra, Mariana, que começou a gostar lá do Simeão, acaba morrendo, né? Então vejo aí que tem os nossos destinos trágicos, né? De isolamento, a gente viu que ele mata o momento ali, ele acaba sendo preso. Então tanto o Simeão quanto Teresa, eles estão sendo isolados, né? Rebeldia juvenil, intolerância social, tem ali o sacrifício, né, e amor não correspondido, como a questão da Mariana, gostava de Simeão, mas Simeão gostava de quem? De Teresa. Todo mundo ali estava sofrendo, né? E tem a questão da religiosidade e repressão, e a morte como libertação. Então veja que no caso ali Teresa não quis casar, então ele teve que o quê? Ela teve que se tornar freira, então ela foi para o convento, então era zero contato, né? Então tem essa questão do lado da religiosidade, a repressão, a família aí que comanda, tanto do lado do homem quanto da mulher, então eles tinham que seguir isso. E já que o amor é impossível, eles sofreram, né? Vejam que tem a dor desse sentimento, é um amor tão intenso que doía. Então ficou o quê? Doente, né? Amor tanto que ficou doente, amou tanto que morreu. Então a morte era vista como o quê? Como um ato de liberdade. Só assim eles poderiam ser libertos e viver, né? O amor. Então a morte era vista como liberdade. Então é por isso, um dos motivos, inclusive, que essa geração é chamada de mal do século, ultrarromântico. Como eu falei para vocês, tem um lado mais pessimista, sombrio, meio que um culto pela morte, né? Não é à toa que tem aqui a questão de como finaliza com uma tragédia, 2 pessoas morrendo por amor, né? Muito bem, então essas são as temáticas que a gente consegue ver. Para isso, a gente vai rever o vídeo para vocês conseguirem perceber agora, visualizando, olha aqui, essa aqui é a idealização, o conflito, tá bom? Conseguir identificar no nosso vídeo. Vejam só. Entre registros esquecidos, um jovem descobre o nome do tio. Condenado por amor. Assim começa a história de Simão Botelho. Simão, rebelde e intenso. Teresa, delicada e decidida. Vizinhos apaixonados. Mas esse amor era proibido. Suas famílias eram inimigas. O pai de Teresa quer casá-la com o primo Baltazar. Ela resiste. Escolhe o convento, escolhe amar em silêncio. Ferido, Simão é salvo por Mariana, que o ama secretamente.
mas seu coração ainda é de Teresa. Na tentativa de reencontro, Simão mata Baltazar e é preso. Teresa definha enclausurada. Simão, preso, escreve cartas de amor. Mariana permanece ao seu lado, esquecida, mas fiel. Quando o navio parte levando Simão, Teresa já não tem forças para viver. No mar, Simão adoece. Morre 9 dias depois, chamando por Teresa. Mariana beija-o pela primeira e última vez. Mariana escolhe o mesmo destino: morrer com quem nunca pôde amar. Amou, perdeu-se e morreu amando. Esta é a história de Simão Botelho, Teresa e Mariana. Um amor de perdição. Um amor profundo, consumido pela dor e pelo destino, que terminou em tragédia e eterna devoção. Muito bem, então vejam aí, né, que o amor, ele se perdeu no amor, né, se entregou ao amor. E aí, eu quero perguntar para vocês, né, a gente está falando dessa segunda geração, que é conhecida como ultrarromântico, né? E o que significa ultrarromantismo? Veja onde é que eu tô. Olha só, né? Aqui é um cemitério, tá mais assim, ó, sombrio, mórbido, né? Olha só o clima, né? Esse clima que é dessa segunda geração. Essa segunda geração tem uma pegada mais pessimista, mas ali meio que um amor também pela morte, uma vez que a morte é um sinônimo de liberdade, então eles vão ali meio que cultuar, idealizar amor e morte. Não é à toa que nesse momento da literatura, do movimento romântico da segunda geração, há um índice grande de jovens, né, falecendo, então assim, muito precoce, né? É por isso que essa geração é conhecida como ultrarromântico, o mal do século, tá? Porque tem aqui, olha, essa pegada, tá sentindo? Dá para sentir a morte? Eu consigo, olha meu tom, já para combinar aqui com o cenário, né? Muito bem, então o que é o ultrarromantismo? Vamos lá conceituar, melhorar aqui o significado dele, tá bom? Vejam só, o ultrarromantismo, né, é um movimento literário que, iniciado em 1838 na Europa, se estendeu por alguns anos da segunda metade do século XIX, tendo levado a maior intensidade os ideais do romantismo, cultivando o desespero e a sentimentalidade com relação a temas tratados sobre prisma, soturno e fúnebre, né? Então vejam aí, olha, desespero, fúnebre, prisma, soturno. Então essa é o significado do ultrarromântico, por isso que essa segunda geração tem esse arzinho mais sombrio, como a gente pode ver aqui, tá bom? Então vamos continuar para a gente ver o que é importante desse movimento, desse momento, né? Então o ultrarromantismo também ele é conhecido como a geração byroniana, né? Byron era um escritor que ele nas obras dele tem essa bastante sombria, tá? Sempre esse culto à morte. Então, essa segunda geração, ela tem uma inspiração com esse escritor, por isso que ela também é conhecida como geração byroniana, tá? Também pode ser chamada de geração ultrarromântica, ou como eu também comentei ainda agora, geração mal do século, né? Uma vez que aqui está retratando a questão do
do culto do eu, onde tem tanto sentimento, é exagerado, que aí tem a questão da idealização, né? Tem a fuga mais do que nunca da realidade, não consegue, é uma dor intensa, muito amor, tudo é a flor da pele, e então ele vai ter essa idealização do amor e da morte, esse culto pela morte, tá bom? E como eu expliquei para vocês, é um período onde muitos jovens, né, vinham falecer devido a essa entrega intensa de sentimentos, tá bom? Por isso que a gente estava falando sobre a questão do se a gente se sente invisível, não se sente escutado, e sentimentos, como a gente expressa isso. Essa geração aí expressava através da arte, mas também na vivência dele ao ponto de se entregar até a morte como um ato de liberdade, tá bom? Muito bem, então vamos lá continuar. Olha, o ultrarromantismo, né? O que o ultrarromantismo expressa? Como eu falei, olha só, amor e morte andam ali de mãos dadas, né? Medo e solidão, culto a uma natureza sombria, idealização absoluta da realidade, é muito escapismo, eles não conseguem viver a realidade, então eles sempre estão ali idealizando, né? E aí, como eu falei para vocês, tem o culto da natureza, a gente já sabe que é uma pegada do romantismo, esse culto da natureza, tanto que a natureza ela vai também simbolizar ali como o eu lírico tá. Se o eu lírico tá feliz, essa natureza ela vai estar mais viva. Se o lírico não está tanto, essa natureza vai estar como o quê? Não está tão viva. E é o caso aqui do que a gente vê, né? Vamos continuar nessa do culto ali. Vamos voltar para nossa cartela, por favor. Então tem esse culto à natureza. Só que a natureza ela vai apresentar como, né? Mais sombria, tá? Exatamente para representar esse momento de intensidade, de amor, morte, medo e solidão, que são esses sentimentos que os escritores, quem está vivenciando, são essa confusão, né? Essa mistura, tá? Então tem essa idealização. Eu amo tanto que eu me entrego, estou disposto até a morrer por este amor. Então tem essa coisa, por isso que assim, morreu por amor, né? Não necessariamente no sentido só de sentimento. Ele se entrega a essa vida. Então ele estava também muito ali da questão da uma vida mais boêmia, então não se alimentava bem, bebia muito, né? Então, lógico que o corpo vai ali, uma hora vai exigir, né? Opa, tô aqui, não aguento mais. Então acaba morrendo, falecendo por outros motivos, né? Porque se ele tá amando, perde o apetite e vai só beber, aí acabou com a pessoa, certo? Muito bem. Então, dando continuidade, agora eu quero que você preste atenção ao poema. Se eu morresse amanhã. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã, minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que a aurora de por vir e que amanhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o doloroso afã, a dor no peito emudecer ao menos se eu morresse amanhã. Álvares de Azevedo. Muito bem, vejam só aí no nosso poema, né? Inclusive a própria representação pode ver que é mais escuro, que ele fala muito se ele morresse amanhã, e no finalzinho ele fala, né, que ia amudecer, ia silenciar essa dor se ele morresse amanhã, essa dor que ele sente no peito, no coração, ele morrendo, iria o quê? Passar, certo? E aí nós temos as temáticas desse nosso poema, Se Eu Morresse Amanhã, do escritor Álvares de Azevedo. Novamente, o que ela traz? Amor e morte, né? Ele vai aqui o ideal romântico do sofrimento, frustração de um futuro interrompido, sentimentalismo é o que exacerbado, então ele é muito intenso, expressão, né, do mal do século, então ele utiliza ali muito a questão do quê? Do morrer, que é a pegada desse movimento. O mal do século é o morrer. E como eu acabei de comentar com vocês, né, essa questão do mal do século, da idealização, da morte como libertação, era comum os jovens virem a falecer de tuberculose, porque não se alimentavam bem,
bebiam, não dormiam direito, então o organismo ficava fraco. Então, esse mal do século, morriam-se muitos jovens pela doença da tuberculose, que na época não tinha cura, né? Então, eles morriam muito de tuberculose. Esse mal do século era exatamente a morte por tuberculose. Lógico que não era a única doença que matava nessa época, mas que era muito comum. Até mesmo você sabe que a tuberculose, ela pega ali com uma facilidade. Então, como eles se reuniam, né, para escrever, se reuniam para estar na esbórnia, vamos botar assim, né, para beber, enfim, confraternizavam ali, então estavam todos com a saúde mais debilitada, assim sendo muito mais fácil adquirir a doença. Então, morria muito jovem. Aí tinha a expressão, ele morreu de amor. Ele morreu da doença, né, da tuberculose. Então, tem aí, né, todas as escritas desse movimento da segunda fase, vocês vão ver muito essa questão do amor e morte ali andando de mãos dadas, acontecendo a questão da tragédia, ou realmente da morte concretizada, ou o desejo de morrer como uma libertação para parar esta dor, sanar a dor. Tanto que no poema ele fala, né, que vai emmudecer, que vai silenciar, acabar com a dor que ele sente no peito. Então ele fica sempre, e se eu morrer, ele está ali idealizando a morte por causa do quê? Do sentimento do amor, certo? Muito bem. Então vamos lá continuar lembrando aqui, né, o contexto histórico, lembrando, já comentei, vou aqui frisar, tá? Que o movimento romântico, né, o romantismo aconteceu logo depois da nossa independência do Brasil. Então aqui nós estamos construindo a nossa independência, a nossa identidade de todas as formas, principalmente literária, porque como a gente conversou, a gente sabe que uma produção literária, ela expressa muito o que a sociedade estava vivendo naquele momento. Então a gente consegue pegar traços, como a sociedade se organizava, o que ela estava passando, os conflitos políticos. Então, quando a gente pega uma obra, a gente consegue destrinchar isso. Tanto que a gente pega aqui do romantismo, a gente vê muita questão do lado da religiosidade, ainda a família ainda tem um peso muito grande nas decisões de um jovem, eles não têm o poder de escolher a vida que eles querem viver, né? São os pais que vão dizer com quem ele vai casar, com o que ele vai trabalhar, e caso ele não faça exatamente isso, ele é o quê? Excluído da família, né? Então, para ele continuar ali, tendo aquela proteção, inclusive até financeira, ele segue os passos dos pais. Então, a gente consegue ver como era organizada a ali também, tá bom? Então, esse era o contexto histórico que se enquadrava esse movimento. E como tem aqui a questão da identidade, da independência, certo? É um movimento também que, nesse momento, começou a surgir o que é a imprensa. Então, facilitou ainda mais esse movimento ser mais conhecido, ficar mais popular através dos folhetins, né? Como vocês viram na primeira geração, tá? Muito bem, então quais são as características? Vamos frisar aqui as características desse movimento da segunda geração. Essa segunda geração, a característica dela é o que? O mal do século, né? Então os nossos poemas são o que? Mais melancólicos, pessimistas, sombrios. Não é à toa que todo o decorrer aqui da nossa aula a gente viu essa temática, a gente viu que o cenário, né? O vídeo todo mostra um pouquinho mais cores mais escuras, exatamente para representar essa melancolia, tá? Excessos de subjetivismo e do emocionalismo romântico, né? Então aqui é tudo em excesso, porque é ultra romântico, tá? Temos ali a questão irracionalismo, perdão, né, que é a questão ali do sentimentalismo, escapismo, fantasia, a idealização. Então, essa geração, mais do que nunca, vai viver de fantasia, vai sempre ali fugir da realidade, então ele vai sempre idealizar a mulher, a vida, a morte, né? Então, aí, olha, tanto que o primeiro aspecto que a gente está vendo, a primeira característica é o mal do século, porque ele idealiza o amor com a morte, tá?
Tanto que é o escapismo, ele não consegue viver a realidade, e aí o que ele deseja então? A realidade para ele é tão dura, tão sofrida, que ele prefere a morte, porque assim ele acredita que vai ser liberto, ele vai viver de outra forma, né? A dor é tão grande que ele precisa morrer para sanar isso. Certo? Muito bem, vamos continuar então. E aí, o que eu tenho aqui também a questão do pessimismo, melancolia, o tédio, né? Masoquismo. Então, veja que são todos os nossos poemas, as prosas, né, os nossos romances que acontecem aqui nessa segunda geração, traz isso, né? O pessimismo, tá? Lembrando que é porque essa geração, ela sofre muita influência lá do Byron, né? Que ele é um escritor europeu que tem essa pegada, essa segunda geração, ela pega, apesar do romantismo fugir um pouco das influências do europeu, né? Mas essa segunda aqui vai ser fisgada por isso que ela também é conhecida como byroniana, tá? Tem aqui a questão do saudosismo, a atração pela morte, sarcasmo, ironia, proteção de sentimentos na natureza, tá bom? Versificação livre, lembrando que esse movimento não vai pegar o que o arcadismo fazia, que era um padrão, versos fixos, né? Toda uma situação. Aqui não. Esse movimento ele pega aí dos versos livres, informalidade, tá bom? Muito bem. Então agora eu quero apresentar para vocês alguns escritores que se destacaram como segunda geração do romantismo. Manuel Antônio de Azevedo, né? Álvares de Azevedo. Nós temos também Casimiro de Abreu, conhecido como Casimiro José Marquês de Abreu, nome completo, né? Mas ele é muito conhecido como Casimiro de Abreu. Um dos poemas dele que eu lembro bastante é o poema Meus 8 Anos, né? Que mostra ali a saudade da infância, de como ele vivia, então é bem legal, né? Tanto que é uma pegada do romantismo, o saudosismo, né? Outros escritores aqui, Luiz Nicolau Fagundes Varela e Junqueira Freire, também se destacou como escritor da segunda fase, né, do nosso ultrarromântico. Se eles se destacaram, já sabemos que a pegada ali é o quê? Pessimismo, melancolia, culto pela morte, amor, idealização, escapismo, é o que a gente vai encontrar na obra deles. Certo? E aí, como eu acabei de falar para vocês, um poema muito conhecido de Casimiro de Abreu, Meus 8 Anos, vamos ler aqui? Olha só. Meus 8 anos, oh, que saudade que tenho da aurora de minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Olha só, né? Olha só, saudade. Logo no comecinho já vem dizendo ali saudade, uma temática também dessa segunda fase, né? Então, no poema Meus 8 Anos, que pertence à segunda geração romântica, ela apresenta o quê? Idealização da infância como tempo perfeito e inalcançável, que saudade ele gostaria de voltar, mas não pode mais, né? Saudosismo e melancolia diante da passagem do tempo, tá? Então é uma pegada também do nosso movimento nesse poema de Casimiro de Abreu. Subjetivismo e emoção como forças dominantes na construção poética, tom confessional e evocação sentimental da memória, né? Então aqui nós temos bastante esse lado do saudosismo, sempre da memória, o sentimento em relação à infância, tá? Muito bem, vamos lá continuar. Cântico do Calvário. Eras na vida a pomba predileta que sobre um mar de angústia conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pegureiro. Eras a messe de um dourado estio, eras o edílio de um amor sublime. Eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir do teu pai. Ah, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino, astro, engoliu-te o temporal do norte, teto caíste, crença, já não vives.
Ó filho da minha alma, última rosa que neste solo ingrato vicejava, minha esperança amargamente doce. Muito bem, olha só, né, Fagundes Varela, tá? Outro poema também com a mesma temática da nossa segunda geração. Vamos lá então verificar quais são aí o que retrata esse poema, o sofrimento pessoal e íntimo, né? O luto de um pai, o culto à morte e ao destino trágico, tá? O que mais que a gente pode verificar nesse poema? A idealização do ente querido perdido, a presença de um tom melancólico e existencialista e uma linguagem emocional, musical e simbólica, tá bom? Muito bem, vamos recapitular aqui o que a gente viu na nossa aula. Vimos aqui o conceito da geração mal do século, né, que é a nossa segunda geração do romantismo. O contexto histórico, nós vimos que ali estava acontecendo logo depois da nossa independência. Nós temos como característica forte desse movimento pessimismo, morte, né, amor, um lado mais sombrio. E autores que se destacaram, Álvaro de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Certo? Muito bem, a nossa aula sobre o romantismo, segunda geração, fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.